A palavra que nós temos hoje é uma palavra diferente, eu diria diferente. E geralmente nós pregadores gostamos na introdução dizer o tema da mensagem, o assunto que nós vamos fazer reflexão, que vamos usar para então compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus. Entretanto, não vou fazer isso agora, vou fazer um pouco mais à frente, porque vou fazer algo mais importante. Como é que nós chegamos à conclusão que esta seria a palavra de Deus para nós que aqui estamos hoje de tarde, nesse dia, nessa hora, nesse lugar? E você também, que está nos vendo pela internet em algum lugar. Como é? O pastor geralmente ora, busca de Deus uma palavra. E claro, nós temos a Bíblia toda, onde nós escolhermos uma passagem para nela refletir, nós já estamos na palavra de Deus. Acontece que na farmácia, você olha e em todo canto há muitos medicamentos, sim ou não? Tudo é medicamento. Mas tem o medicamento certo, para a pessoa certa, na hora certa, na dose certa, sim ou não? Então, tudo aqui é palavra de Deus, mas o que Deus escolheu para nos falar? O que Deus tem a ver conosco hoje à tarde, nós que aqui estamos? Nós não cremos em acaso, nós cremos em providência divina. E foi que nesse hall aí, da entrada do templo, que no domingo passado eu fui procurado por uma pessoa, um homem, membro da igreja, muito sério, um homem de vida piedosa, e ele disse: pastor, eu queria conversar um pouquinho com o senhor, porque Deus me deu uma palavra para falar com o senhor. Eu tenho recebido algumas palavras da parte de Deus, e eu mesmo fico temeroso às vezes, porque é uma coisa muito complicada você dar a alguém uma palavra em nome do Senhor. Então eu vou dizer o que Deus disse ao meu coração para eu falar ao Senhor, e se fizer sentido para o Senhor considera esta palavra. Profetas mais experientes, homens de Deus que julgam, que às vezes podem ser enganados pela sua própria mente, por suas convicções, geralmente agem assim: olha, se faz sentido, se você reconhece que é uma palavra vinda da parte de Deus, você aplica. Caso contrário, você não faça nada. Por quê? Porque a palavra é para você, e é você quem deve levar essa palavra diante de Deus, reconhecê-la e aplicá-la ou não. Então aquele irmão muito piedoso, muito sábio, disse: pastor, a palavra é muito simples, muito rápida, e o Senhor me disse para conversar isso com o irmão, e o irmão deve então ouvir essa palavra. E eu disse: irmão, fico agradecido pela sua sinceridade, estou aberto para ouvir tudo que Deus tiver falar para mim, Ele pode falar, eu estou aqui pronto para ouvir. Orei com ele e recebi a palavra, e ele disse: diga para o pastor, 3 palavras rápidas: conte tudo. 2, não omita nada. 3, eu quero abençoar a igreja. Fale tudo e não omita nada, porque eu quero abençoar a igreja. Então deduz-se, claro, que é algo que eu devo contar para a igreja, que a igreja não sabe, que eu devo falar com tranquilidade, sem omitir aquilo que é básico, essencial, verdadeiro para a igreja. E eu entendi que em consequência desses 2 primeiros passos, a igreja será abençoada. Agradeci a palavra, orei novamente. Quando cheguei em casa, orei outra vez, orei várias vezes, falei com a minha esposa sobre isso, pedi para ela orar também. Isso foi domingo passado, à noite. E então, aqui, e saindo daqui em casa, ao deitar, um pouco cedo na madrugada, e depois logo cedo pela manhã, orei da mesma maneira: Senhor, aquela palavra que eu recebi, o que o Senhor tem para mim, o que eu tenho para receber da tua parte, conte tudo, não omita nada, porque eu quero abençoar a minha igreja. Senhor, eu não sei do que se trata, eu quero que o Senhor mostre, eu preciso que o Senhor mostre para mim isso aí. Pois bem, entrei na minha devocional logo cedo na segunda-feira. Depois de orar e mais uma vez mencionar isso, eu fui para a Bíblia, para a minha Bíblia de estudos. Eu tenho uma Bíblia onde eu não leio uma vez por ano, porque eu vou com muito vagar, eu vou lendo o texto, grifando, anotando, buscando, pesquisando. Há versículos que eu passo
uma semana, já houve até casos de 15 dias, só nele, olhando esse texto da palavra de Deus, fazendo relação com outros textos da palavra de Deus, orando, jejuando muitas vezes, buscando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito séria, a palavra é de Deus, então precisamos trabalhar com muita seriedade. E então fiz a minha devocional. Interessante que logo no primeiro versículo que eu li, o texto me chamou a atenção e eu comecei a fazer anotações muito rápidas. O texto era muito prático, muito simples, e de maneira que eu logo percebi, puxa, isso aqui é uma advertência. Num pedaço de poucos versículos, e eu estava falando no livro de Provérbios, estava estudando o livro de Provérbios, eu anotei 11 palavras, uma após outra, numa advertência. Achei muito lindo, muito pedagógico, uma palavra muito boa, e continuei o texto. Passou aquele capítulo, fui para outro capítulo, e fui embora estudando, fazendo as anotações. Quando concluí a minha devocional, eu saí para um compromisso, eu estava dirigindo o carro, e dirigindo eu falei, Senhor, queria pedir, revela aquela palavra para mim, o que é que significa? Fale com a igreja, não omita nada, eu quero abençoar a igreja. E naquela hora, houve uma conexão. E eu disse, claro, 3 vezes. Senhor, obrigado. Está claro agora. O texto que eu li e que passei por cima, Deus trouxe à minha memória enquanto eu orava pedindo discernimento, disse, é isso aqui. E o texto está em Provérbios, capítulo 23, os versículos de 29 a 35. Provérbios 22, 20 em diante, tem uma introdução, eu vou lê-la para você. Fique prestando atenção em mim, não procure agora, depois você poderá ver. Eu nem preparei uma transparência, porque são muitos detalhes. Em 22, 20, o assunto é iniciado, 30 provérbios dos sábios. Preste atenção. E eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar-se deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Isso tudo é o texto bíblico. Eles contêm conhecimento e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar as respostas. Provérbios, então, 22, de 20 em diante, o autor bíblico, ele enumera 30 mandamentos, 30 conselhos, 30 princípios de sabedoria, para eu aprender, para eu aplicar, para eu agradar a Deus e saber o que é certo e o que é errado. Quando eu estava no 18º desses conselhos, eu comecei a ler. Eu já tinha lido os outros dias anteriores. Então, comecei a ler exatamente em 23, Provérbios 23, 29 a 35. Para quem são os ais, que significa lamento ou dor? Para quem são os pesares? A dor que indica um desejo e desconforto. Para quem são as rixas? Que significa contenda, briga. Para quem são as queixas? Que significa lamúria. Para quem são as feridas sem causa? Ferida, confusão. E para quem são os olhos vermelhos? A vermelhidão. Para quem são? 6 perguntas. E aí a resposta do texto. Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, o lamento, a dor, o desconforto, a contenda, a briga, a lamúria, a ferida, a confusão, a vermelhidão são consequências para quem tem esse apetite pelo vinho. E por quem se encanta pelo seu aspecto, não é? E a sua suavidade que se escoa. O certo alerta vem, pois ao cabo de tomares, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Significa uma serpente veloz e venenosa.
Os teus olhos verão coisas esquisitas, que são estranhas, repugnantes. Então continuam aqui os alertas e as consequências da amizade com o vinho. O teu coração falará perversidades, coisas pervertidas. Serás como o que deita no meio do mar e como o que se deita lá no alto do mastro. E então dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e eu não senti. Quando é que eu vou despertar? Então tornarei a beber. Na linguagem de hoje, preciso de mais um gole. Então você vê que o texto bíblico, ele fala das consequências, 6 delas, antes de fazer a pergunta. Para quem são essas coisas? Para quem é amigo da bebida. E depois dizendo que ela vai picar como uma serpente veloz e venenosa, vai dizer, você vai falar perversidade, vai falar bobagem, vai falar coisas que você não falaria em sã consciência. E depois você vai estar como alguém que está no mar, num barco à deriva, no mastro, dizendo: mas levei uma surra de quem me bateu, que eu não percebi, e eu apanhei e não doeu. Quando é que eu vou acordar desses sentimentos, ou da nulidade desses sentimentos de proteção? E aí ele vai dizer: preciso mais um gole. Essa foi a palavra. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho de falar para a igreja? O que eu tenho de dar detalhes para a igreja? E que bênção é essa que Deus quer dar a nós como igreja? No meu casamento eu fui impecável na questão de não oferecer bebidas alcoólicas. Eu, Gilson e Vasti. Um amigo meu perguntou: o que nós vamos beber lá? E eu disse: lá nós vamos beber refrigerante. E ele falou: então eu não vou ao seu casamento. Não me leve a mal, mas não faz sentido em um casamento para beber refrigerante. Se você levar cervejas, eu vou. Se não, não vou. Eu falei: bom, eu pensei que você fosse ao meu casamento por minha causa. Se você vai por causa da cerveja, a cerveja não vai. Eu pensei que você fosse meu amigo e não amigo da cerveja. E ele não foi, porque ele era amigo da cerveja e não meu amigo. Certamente ele teve a oportunidade de beber a cerveja dele. Isso foi o meu testemunho e a minha posição sobre o meu casamento. Mas, quando a minha segunda filha se casou em São Paulo, eu não agi da mesma maneira. E aí está o que eu conto à igreja, o que eu confesso à igreja e o que eu peço perdão. Peço perdão ao Senhor em primeiro lugar. Peço perdão à minha esposa, à minha família, em especial à minha esposa, que se fosse ela conduzindo o processo, ela seria mais firme do que eu fui. Mas em respeito a outra família, então eu cedi na questão de permitir que se oferecesse o vinho. Vocês não estavam lá. E quando fiz, não fiz porque vocês não estariam lá e ninguém veria, porque isso é impossível. Algumas pessoas foram convidadas. A distância para ir para São Paulo era mais difícil, então muito poucas pessoas foram, mas são pessoas. E tem várias coisas que eu devo falar sobre isso aí. E a tristeza foi de que eu não fui suficientemente sábio quando fui para tratar do meu próprio casamento, dizendo: olha, desculpe, não vai ter bebida alcoólica. Então eu fui permissivo. Então eu peço, estou contando a vocês, estou dando detalhes a vocês, estou pedindo perdão a Deus, a minha família, a minha esposa especialmente nessa questão, porque se fosse ela conduzindo a festa, ela teria sido mais firme do que eu fui, mas eu, em respeito a outra família, eu não suprimi de modo fechado. Então eu errei. E eu estou pedindo perdão ao Senhor, à minha família, à minha esposa e a vocês. Não houve um escândalo absoluto. As coisas não aconteceram, mas nós nos lembramos de 2 pessoas que não são daqui, não estão aqui, nem são da cidade. Que elas não se embebedaram, não promoveram nenhum escândalo, mas nós
percebemos que elas estavam um pouco alteradas. Aquilo que se diz, um pouco alta. Aquela pessoa já está um pouco alta. O comportamento. Então, o que eu fiz? Eu usei da liberdade cristã para dar oportunidade no casamento da minha filha, para que irmãos passassem por esse risco que o texto disse, de se darem mal por causa do uso da bebida, que eu fui permissivo em permitir. Esse é o pedido de perdão que eu tenho que fazer ao Senhor, à minha família e a vocês. Assim, o tema da mensagem de hoje é: tome muito cuidado com a liberdade cristã, quando se trata da bebida alcoólica. Esse é o tema. Tome muito cuidado com a liberdade cristã. Porque há um conceito bíblico de liberdade cristã. Nós somos livres de faça ou não faça, de pode ou não pode. Mas não é necessário ser filho de Deus, ser crente, membro de igreja, evangélico, para se dar conta dos problemas advindos do álcool. A televisão fala, os médicos falam, não é? Os psicoterapeutas falam. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde, 2018, a respeito do ano 2016, diz que há mais de 3 milhões de pessoas que morreram por uso nocivo do álcool em 2016. Tenho vários dados aqui que não vou lê-los. Em todo o mundo, 45% do total de álcool é consumido de forma em bebidas alcoólicas. A cerveja é a segunda bebida em termos de consumo puro do álcool. 34%. E em seguida vem o vinho, com 12%. Causa de direção perigosa. O trânsito no Brasil é violento, nós já sabemos. 23,4 pessoas para cada 100 habitantes morre por causa da bebida. Ela é campeã de mortes por cada 100 mil habitantes. 24% da população brasileira consome bebida alcoólica uma vez ou mais por semana. 18,7%, 18 anos de idade é a idade média do consumo do brasileiro, sendo que 18% para as mulheres, 20 anos para as mulheres e 17 anos para os homens. 13% da população admite o consumo abusivo do álcool nos 30 dias anteriores às pesquisas. Vamos voltar para o tema. O cuidado com a liberdade cristã. Entre liberdade e libertinagem há um pouquinho só de espaço. Afinal, a pergunta é, diante disso, pastor, por que você está dizendo isso? Afinal, pode-se afirmar que beber é pecado? Não. Não se pode afirmar que beber é pecado. Eruditos, estudiosos das línguas originais, homens sérios, durante todos os séculos, desde o primeiro até agora, linguistas se dividem sobre ser ou não pecado, afirmar-se que o uso da bebida alcoólica é pecado. É uma discussão teológica de séculos. Nós temos no Antigo Testamento muitos exemplos, mas vou destacar 2. Um foi Noé. Noé, você sabe, o homem que ficou para repovoar a terra com a sua família. Noé tinha uma vinha, e ele tomou um porre, e o seu filho Caim lhe descobriu a nudez. Todos nós lemos de uma maneira superficial. Descobriu a nudez, viu pelado. Acontece que os orientais não fazem essa mesma leitura, mas de um abuso sexual. Descobrir a nudez não é ver pelado. A leitura oriental é outra. É de uma situação muito mais grave, de abuso. As filhas de Ló. Você se lembra de Ló, aquele sobrinho de Abraão, que decidiu ficar em Sodoma e Gomorra. E ele era justo, mas nem tanto. Foi permissivo, ficou lá em Sodoma e Gomorra, até que, por absoluta misericórdia de Deus, intercessão do seu tio, ele foi tirado às pressas de lá. A sua esposa morreu porque olhou para trás e queria ver o que estava acontecendo, e ele ficou viúvo e com 2 filhas. Passou a morar com elas numa caverna, nas proximidades. E elas disseram uma para a outra, olha, a mais velha disse à mais nova, olha, o costume da terra é continuar a linhagem
da família. O nosso pai agora não tem esposa. E nós estamos aqui sozinhos. Então, vamos embebedar o nosso pai. Eu me durmo uma noite com ele. E na outra noite, a gente embebeda de novo e você dorme com ele. E assim nós vamos dar continuidade. Então, provocaram um incesto das duas. E daí, o próprio texto bíblico lá, em Gênesis capítulo 19, vai dizer que o resultado disso foram duas pessoas que nasceram. Dois meninos. Um se tornou o líder dos Moabitas, o outro dos Amonitas, os dois grandes inimigos de Israel. Nasceram dessa relação. Ao longo da história, nós temos homens fiéis. Por exemplo, Lutero. Há mais de 500 anos, o reino de Deus foi abalado, modificado, abençoado. Por quê? Porque um homem rompeu com a tradição e o dogma da igreja e disse, não é o que os líderes afirmam sobre o que é certo e errado e como se vai a Deus. Somente a Escritura, somente a graça de Jesus. Nós seremos salvos por meio da graça, a graça de Jesus. E ele foi o responsável por colocar a Bíblia na língua do povo. Isso veio por providência divina a acontecer quando a imprensa de Gutenberg foi inventada. Então, logo a Bíblia já estava na mão do povo. E de lá até aqui, eu e você temos a Bíblia na nossa língua. Nós temos a possibilidade da tradução, que antes o povo não tinha acesso. A Bíblia estava cerrada nos monastérios e só os clérigos é que faziam uso da Bíblia e lhe davam qualquer interpretação, as interpretações convenientes. Mas Lutero foi um homem que marcou a história, isso é indiscutível. Mas há um fato sobre a vida dele. Ele gostava muito de cerveja. E a mulher dele, Catarina, fazia cerveja para ele. Então, não é o fato dele ser santo piedoso que diz que tudo que ele faz é certo. Entretanto, como não há respaldo bíblico de consenso durante os séculos de que beber é pecado, ele fez uso dessa liberdade. João Calvino é outro homem na história, um teólogo conhecido por todos, mencionado por todos, fantástico. Interessante que ele era pastor na igreja reformada na Suíça e fazia parte do salário dele, durante o ano ele recebia 7 tonéis de vinho. Era parte do contrato de trabalho dele, com a igreja reformada. Então, nós estamos falando de um assunto que demanda bastante cuidado. Por isso o meu temor, e por isso eu preciso levar muito a sério a palavra que Deus disse a mim. Conta tudo, não omita detalhes, eu quero abençoar a igreja. Homens fiéis nos presentes dias. John Piper é um dos homens mais ilustres e piedosos que nós conhecemos na modernidade. Ele, ao responder uma entrevista a um jornalista cristão, a pergunta foi, para você beber vinho, tudo jóia, está ok? Ele disse, claro que você não pode defender a abstinência de uma forma absoluta na Bíblia. Dizer que não pode beber não está na Bíblia. Está claro que vinho é uma bênção na Bíblia. Salmo 104, lá pela frente você vai ver assim, é o Senhor quem faz, Salmo 104, 14. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, as plantas para que o homem cultive, a terra para tirar o seu alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto dele. O problema, diz John Piper, é o contexto em que eu vivo. Eu tenho filhos e tenho netos. E a minha personalidade, ela não é segura. Ela é propensa a vícios. Eu não posso nem comprar um pacote de chiclete sem depois comê-lo rapidamente. E aí eu sou ávido, um atrás do outro, até chiclete. Então eu não posso conviver bem com a bebida. Essa é a opção. E ele diz, eu percebo um monte de caras jovens que não querem ser legalistas. Então falam da religiosidade, é ser muito religioso. Proibir a bebida. E querem abrir suas asas e saber da liberdade do evangelho. Mas não são realistas sobre o mundo em que eles vivem. Então isso é um pequeno aviso.
E eu sei que a força contrária disso poderia ser muito forte para um monte de gente. Dizer que está liberado seria problemático para muita gente. E alguém facilmente poderia cair numa armadilha e afastar-se de tudo que Deus tem para ele. John Piper, um santo dos nossos dias. Há um pastor presbiteriano respeitadíssimo no Brasil, Hernandes Dias Lopes, um dos teólogos que mais tem reconhecimento do Brasil. Ele disse: o tema sempre será delicado, e por isso devemos tratá-lo biblicamente, mas nunca na base do pode ou não pode. Esse é um caminho que pode construir uma ética farisaica e uma espiritualidade rasa. Há uma dificuldade bíblica de se fazer uma defesa radical pela abstinência. De maneira que a questão deve ser ponderada. Ele então diz: a ética cristã não se baseia somente no direito ou na consciência de cada um, mas no direito do outro e no amor ao próximo. Dessa maneira não se pode fechar os olhos para a realidade de tantas tragédias pessoais decorrentes da bebida e das perspectivas da juventude brasileira que está sendo consumida pelo álcool. Ele alerta que nem é preciso olhar para fora, porque dentro das igrejas a imprudência no consumo do álcool já é suficiente. Não é necessário olhar para fora da igreja. E ele diz: tenho ido a casamento de crentes, a cuja cerimônia seguem-se festas suntuosas, regadas a todo tipo de bebida. O que se passa é que, no fim da festa, até mesmo cristãos são vistos saindo desses repastos com as pernas bambas. Se beber pouco ou muito é motivo de escândalo para um irmão, ele acrescenta: então eu devo abster-me. Princípio que deve nortear o resto de qualquer atitude do crente. O respeito e o posicionamento de que você não pode promover o escândalo de alguém. Motivo pelo qual eu pedi perdão ao Senhor, a minha família, especialmente a minha esposa, estou pedindo à igreja. Eu dei ocasião a escândalo, embora não tenha conhecimento de alguém que tenha se escandalizado, pode ter escandalizado. Porque não chegaria para mim com tranquilidade, dizendo: pastor, estou escandalizado. Eu dei a oportunidade, eu falhei. Eu pequei com relação à minha consciência. A Bíblia diz que tudo que você faz deve advir de fé, e aquilo que não advém de fé é pecado. Então logo foi fácil entender que eu pequei. Mas o que o Novo Testamento diz sobre essas coisas, irmãos? Quais são as chaves para a compreensão? Embora haja discordância na exegese, como eu mencionei, eu creio que não é só conhecer as línguas originais. Isso é muito importante, porque a Bíblia não foi escrita em português. Recorrer aos textos originais é muito importante. Mas há alguns textos que são mais práticos para você e eu entendermos de modo lógico que a Bíblia não está falando de suco de uva. Por exemplo, Mateus 11, 18 a 19, Jesus é acusado de ser comedor e bebedor de vinho. Quer dizer, ele é um glutão, come demais, e ele é um bebedor de vinho. E ele disse, lá em Mateus 11, 18 e 19, é Jesus falando: pois veio João, que não comia e nem bebia, não bebia bebida forte, porque era nazireu. E diziam dele: ele tem demônio. Agora venho eu, o Filho do homem, que come e bebe. E dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A lógica do texto: Jesus seria acusado de embriaguez se ele tomasse muito suco de uvas? Tem lógica em você acusar alguém: você bebe suco de uvas demais, ao ponto de embriagar-se? Faltou a lógica. João capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. 1 Coríntios capítulo 11, 20 a 21, é enigmático, é muito fácil você ter percebido que eu já fiz menção várias vezes a isso. A pergunta é: no Novo Testamento as pessoas usam vinho na ceia
ou usam suco de uva. Se você pega todos os evangelhos, eles usam uma palavra que diz claramente, não usam a palavra vinho, com nenhuma das palavras, usam o fruto da videira. Por isso algumas pessoas dizem, olha, então é claro que não é vinho, é o fruto da videira, é o suco de uvas. Mas o vinho também é fruto da videira, ou não? Ok, mas olha só, vamos supor que fique claro que a Bíblia não fala em vinho com fermento em tempo algum, sem álcool. É vinho de ponta a ponta, a Bíblia só fala de vinho. Vamos concordar com a linha mais radical da interpretação, dizendo, não, tudo é suco de uvas. Você fala, legal, concordei. Aí vamos para 1 Coríntios capítulo 11, 20 a 21, que é o pessoal tomando ceia na igreja. Lembra que a igreja não era um templo assim, as pessoas não passavam aquelas bandejas, era uma refeição chamada ágape, e ali as pessoas comiam e bebiam, e participavam da ceia, com aqueles elementos presentes na refeição. Então Paulo diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, na ceia do Senhor, que comeis, não é uma reunião para melhor, senão para pior. Vocês não estão melhorando, vocês estão piorando. Que reunião é essa que piora vocês? Por que razão ele diz isso? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E que há quem tenha fome. Então toma a sua ceia, fazendo referência a quê? Ao pão. Uns não comem, outros comem. E aí ele acrescenta, falando o segundo elemento. Ao passo que também há quem se embriague. Se nós concordamos que é suco de uvas, como é que na ceia do Senhor o pessoal ficava de porre? Complicado, não é? Então, vamos para as aplicações e para as conclusões. O problema está instalado. Há uma discussão por gente muito séria e piedosa, linguistas, estudiosos, que conhecem as línguas originais, que fizeram pesquisas de muito tempo. Alguns gastaram suas vidas nisso, e um afirma, é vinho com álcool, às vezes é vinho sem álcool, outras vezes. Outros dizem, não, é vinho sem álcool o tempo todo. Mas já que nós tomamos a posição de simplificar, com esse texto da ceia, dizendo que se fosse suco de uva, haveria dificuldade. Não, então nesse caso não era suco de uva, então complicou. Porque então nós estamos na ceia, dando a oportunidade dos irmãos encherem a cara. Se a gente fala, não, a ceia é suco de uva. Então nessa igreja, alguém já tinha mudado o costume, já estava trazendo vinho para dentro. O fato é, meus irmãos, que nós devemos estudar isso sobre outro prisma, que é o da liberdade cristã ou da libertinagem. O escândalo. Nós somos uma igreja e temos uma identidade. Somos muito falhos, especialmente eu. Tanto estou confessando erro, falha, pecado. Mas o nosso mote, o nosso desejo, a nossa busca é amar a Deus e amar as pessoas. Isso o Espírito Santo testifica a nosso respeito, embora sejamos imperfeitos. Mas Mateus 18, 6 a 10, fala do problema que vai além de mim. É o problema do escândalo. Então lá diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar, a palavra grega é escandalizo. Daí o verbo escandalizar. Porém, qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os escândalos venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então o problema não é se eu posso ou não posso só. Eu tenho a liberdade até de fazer uma escolha. Entretanto, à luz da consciência dos outros, eu preciso pensar se devo ou não devo. Conheço um santo de Deus, um homem piedosíssimo, que disse, o meu pai é um exemplo para mim. Eu só acordava e via meu pai de joelhos, fazendo a sua devocional. A minha vida inteira, enquanto convivi com meu pai, foi isso que eu vi. Eu amanhecia e meu pai estava lá, orando e lendo a palavra de Deus. Nunca vi o meu pai
pecar, nunca vi. A Bíblia diz que ele é pecador, ele pecou, mas eu nunca vi. Agora, o meu pai tinha um costume, ele tomava um copo de vinho na hora do almoço. Tudo bem, mas aquele copo de vinho, quando eu me tornei um jovem, um adolescente, foi um problema para mim, porque eu tomei muitos porres. Eu me bebedei várias vezes, porque eu vi que o meu pai tinha liberdade para tomar um copo de vinho. Você está vendo? Quando eu fazia o seminário, faculdade teológica, estava na minha classe, e abriu o coração e confessou um rapaz que disse: eu não tive contato nenhum com bebida, nunca tive. Na minha casa não se usava bebida, nunca ninguém teve nada com bebida lá em casa. E nas chuvas de São Paulo, que alaga tudo, e às vezes não tem ônibus, não tem trem, tudo fica paralisado. Num dia nós tomamos uma chuva tão grande que não teve como ir para casa. Nós estávamos molhados, feito pintinhos. E aí nós fomos para a casa de um amigo meu. Ele me convidou, vem cá para casa. Quando nós chegamos, a mãe dele disse: meu pai, vocês vão pegar uma gripe. Vocês vão tomar um pouquinho de conhaque para rebater esse frio aí, para vocês não ficarem doentes. E ele, que nunca tinha tomado, tomou, na companhia do amigo. Acontece que ele disse que era a primeira vez que ele ia na casa do amigo, a primeira vez que ele bebia. E durante aquela noite, ele se levantou várias vezes e foi na casa onde ele estava hospedado e foi até a geladeira e tomou muita bebida. Ele confessou isso. Uma pesquisa feita, pena não ter os dados aqui, mas eu tenho em casa, entre os clérigos, pastores e padres nos Estados Unidos no ano 2010, revelou que eles bebem 30% a mais do que os cristãos normais. Ninguém está livre do uso do álcool. Eu não bebo, mas eu dei a oportunidade de haver um escândalo. Falhei, pequei, errei. Estou conversando para vocês. O Senhor disse, conta para a igreja. Não esconda detalhes. Eu quero abençoar a igreja, eu tenho certeza que essa palavra foi dada por um servo do Senhor e foi submetida à oração, à busca e à revelação pelo processo que eu te contei. Eu estou contando à igreja, eu não estou omitindo os detalhes, e a igreja vai ser abençoada. Minha esposa, orando por mim sobre esse assunto, temeu e tremeu e disse, olha, é uma palavra muito séria, porque as pessoas podem entender que hoje no púlpito se está dizendo, a bebida está liberada. Porque a Bíblia, de fato, não proíbe o uso da bebida alcoólica. Então, está liberado. Irmãos, a pergunta é, eu estou, como pastor líder da igreja, dizendo que, porque a Bíblia não diz que você não pode beber, nós, na cultura da nossa igreja, estamos dizendo, está liberado? É isso que eu estou dizendo, sim ou não? Não. Muito pelo contrário. Mas eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não disse de modo tão claro, e que estudiosos durante os séculos não entraram em concordância. Mas o que nenhum deles nega, e não pode negar, é a responsabilidade de se beber. Eu tenho domínio próprio. Tudo bem. Você garante que o seu filho vai ter domínio próprio? Você garante que a sua esposa vai ter domínio próprio? Fui convidado um dia para um almoço, junto com pastores, e alguns deles falam assim, Gil, você tem problema com vinho? Eu falei, não, eu não bebo. Eles falam, mas você tem problema se nós bebermos? Eu falei, isso é com vocês. E eu disse, eu não bebo por quê? Embora estejamos num lugar reservado aqui, eu não posso garantir que alguém não vai passar e não vai ver e vai escandalizar. Então, eu não vou beber. Certa ocasião, uma igreja me consultou para ser seu pastor e me perguntou sobre a minha posição sobre o vinho. Eu disse, não posso afirmar biblicamente que beber é pecado. Mas eu posso dizer minha opinião, é uma irresponsabilidade. Entendeu? É uma irresponsabilidade. Eu tenho amigos muito íntimos, pastores, que julgaram que podiam e até incentivavam, de certa maneira, o uso da liberdade cristã bebendo. E, infelizmente, mais de um deles
perdeu o seu ministério. E alguns foram para o gabinete fazer aconselhamento e estavam embriagados. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara. Eu tenho de advertir, eu tenho de confessar o meu pecado. E eu quero ser abençoado com a igreja. Aquele que confessa e abandona o seu pecado, prosperará, diz a palavra de Deus. Aquele que nega e que não deixa, jamais prosperará. Eu quero ser abençoado com a igreja. E quero que essa palavra seja bênção para você evitar o pecado que eu cometi, de ser permissivo. Eu não uso a bebida. Não uso. Antes de eu me converter, vocês sabem da minha história, eu cresci na igreja evangélica, então eu era evangélico, mas não era crente, convertido. Minha conversão se deu por volta de 22 anos de idade. Eu trabalhei na Druz, então eu bebi. Usei das oportunidades, eu bebi. Embora não gostasse tanto, bebi. Mas ganhei consciência de que, como nova pessoa, eu não posso arriscar a vida de um irmão. É muito sério. O texto, em Romanos 14, 13 a 23, diz o seguinte: preste atenção. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Então, eu não julgo vocês e vocês não me julgam. Não julgamos uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considero. Se eu considero impuro, para mim ele é impuro. Para ele então é impuro. Olha só, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, destaque, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Tudo para a paz e para a edificação. Eu beber promove paz. Eu beber promove edificação. Eu abençoo, eu construo. Ou eu coloco dúvidas? Então o texto é muito claro. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, sua convicção pessoal, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se é condenado se comer, porque não come com fé, é o contrário. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. É a lei da consciência. Se eu tiver consciência, vou falar no seu caso, mulher, bem simples para entender. Se Deus falou para você, mulher, eu dou liberdade, mas você é diferente. Eu quero que você nunca use calça comprida. A Bíblia não fala sobre isso. Não há uma lei clara sobre a mulher usar calça comprida, não, nada. Mas se você entendeu que Deus falou com você, virou lei para você diante do Senhor, porque você consagrou ao Senhor esse voto. Parabéns, Deus abençoe. Nunca use calça comprida. Senão você estará ferindo, pecando, porque não fez como produto de fé, como consequência da sua fé. Pelo contrário, você tem fé de que não deve, que recebeu de Deus uma palavra que não deve. Isso se aplica à bebida também. Irmãos, concluindo. Muitas pessoas têm usado da liberdade para dar oportunidade da libertinagem acontecer. Um pastor amigo meu, na sua igreja,
começou a se incomodar, como nós também temos nos incomodado como pastores aqui, em que algumas festas de casamento, no culto, nós cantamos coisas lindas. Os hinos falam de coisas lindas. Declarações de amor, às vezes o noivo cantando, a noiva cantando, a mãe cantando, o pai cantando, o pastor cantando. Somos surpreendidos por coisas muito lindas. Mas fechando essa porta, quando vamos para lá, não há diferença entre uma festa de quem não conhece a Deus, não teme a Deus. Porque muitos, por ingenuidade, a gente tenta divertir, deixam a música na mão do cara contratado. E pode ter certeza, ele vai baixar o nível e você vai fazer ali um culto a demônios pelas letras que você vai oportunizar as pessoas a cantarem. Não há problema de você usar música de crente, de irmão, música que glorifica a Deus e celebrar e pular. Aliás, aqui na nossa igreja nós dançamos muito, pulamos muito enquanto cantamos hinos que falam das vitórias, da bênção, do cuidado de Deus. Não tem por que necessariamente a gente buscar outros repertórios, porque nós temos com fartura a oportunidade de celebrar a Deus e usar da liberdade sem escandalizar os outros. Quando nós vemos algumas roupas também, de irmãs especialmente, às vezes nós nos chocamos. Por quê? Porque as roupas deixam muito a desejar no que diz respeito àquilo que a gente vê em quem não tem o temor de Deus, não tem o pudor que se espera de alguém que tem o seu corpo dedicado a Deus. A palavra é uma palavra de advertência, são 3 verbos. É advertir, é confessar e é ser abençoado. Deus está nos advertindo. Deus falou conosco dia 31 de dezembro, que nós como igreja precisamos voltar ao primeiro amor. Lembram-se disso? Eu creio que Deus continua tratando conosco. Deus continua tratando conosco. Você noivo, noiva, você que tem a festa pela frente, considere em oração esse assunto. Ah, mas orar sobre isso? Sim, recebemos uma palavra de Deus. Há uma advertência sobre como devemos usar a liberdade cristã. Então leve a Deus em oração. Considere Deus para Ele ser glorificado aqui e lá na festa, onde os seus amigos vão ter a oportunidade de falar assim: puxa vida, que pessoal alegre e ninguém tomou nada. Que pessoal feliz sem cheirar nada, sem fumar nada. Que o nome do Senhor seja glorificado por essas atitudes. Nos nossos pequenos grupos, essa semana nós vamos falar sobre isso. Por isso nós precisamos estar com os corações muito retos diante de Deus. E a palavra do Senhor vai para todos os pequenos grupos sobre advertência. O Senhor está nos advertindo sobre os cuidados que devemos ter com a nossa liberdade cristã, para não fazermos cair outros irmãos. A oportunidade de confessar, como eu confessei aos irmãos. Eu não me dei conta de que eu precisava confessar. Mas o Senhor me disse: não, você tem que confessar. E tem que fazê-lo para a igreja. E eu, em nome de Jesus, estou muito, muito, muito feliz em poder abrir o coração para os irmãos. Eu não entendi, eu não tive essa consciência. Foi algo aparentemente discreto, poucas pessoas, não. Não, foi sério sim. Por isso que Deus está me chamando a atenção e disse: não, deixe de falar. Então eu estou falando. E conto com a sua misericórdia em nome de Jesus. E por fim eu quero ser abençoado. Qual é a bênção que Deus vai dar? Que confissão você vai fazer? Eu fiz, eu errei e não quero errar mais. Eu pequei e não quero pecar mais. Mas a sua confissão pode ser diferente. Pastor, hoje o Senhor está falando que eu venho brincando com a situação. Eu não estou edificando, não estou ajudando. Eu estou trazendo dúvida. E eu estou escandalizando alguém. Então eu quero mudar a minha confissão de fé agora nesse aspecto. Amém, meus irmãos? É uma advertência, então você confessa o seu estado. Senhor, obrigado que o Senhor me adverte, eu quero mudar. Eu quero mudar. Terceiro lugar, a palavra do servo do Senhor, que entra em concordância com a Bíblia, é que nós sejamos abençoados. Então, Deus está colocando de nós uma oportunidade de ouvirmos a advertência. Então é ouvir, de confessar, falar
dos nossos erros, das nossas limitações, das nossas necessidades. E 3, de recebermos a bênção de Deus, como comunidade que quer crescer, quer melhorar e não piorar. Que ninguém diga que o pastor Gilson disse, a bebida está liberada porque a Bíblia é contra. Não. Porque a Bíblia é a favor. Não. O que Deus me mostrou foi o texto de Provérbios 23, 29 a 35. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas, as queixas? Para quem são as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada, não é só vinho, é bebida alcoólica. E o conselho da palavra de Deus, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, convidativo, como ele resplandece no copo e escoa suavemente. Qualquer propaganda de televisão de vinho, você vai ver ele escorrando, né? Suavemente. Ao cabo de algum tempo morderá como a cobra e picará você como um basilisco. Os teus olhos verão coisas, tem gente que vê coisa que não existe, né? Isso aí já, entrando já na psiquiatria, você vai ver, é muito claro. Coisas esquisitas, e dirão coisas repugnantes. O teu coração falará de perversidades, coisa pervertida. Serás como o que se deita no meio do mar, e como no mastro deitado, diga, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti nada, e quando eu vou despertar? Bom, aproveitando, eu preciso mesmo de mais um gole. Essa é a advertência do Senhor contra a sedução da bebida. Assim disse o Senhor para nós. Estou alertando você, Gilson, igreja, contra a sedução da bebida. Contra prejudicar as pessoas ao invés de edificá-las. De roubar a fé das pessoas ao invés de ajudar a construir bons relacionamentos com base no amor. Assim, meus irmãos, vamos ficar em pé e orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. 3 verbos, advertir. 2, confessar. 3, ser abençoado. É isso que Deus tem para nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, com muito temor e tremor, tenho dado o recado que o Senhor trouxe, e eu fui avisado por um servo teu, sobre o que o Senhor queria, e eu não sabia. O Senhor sabe que eu busquei o Senhor, e tudo quanto falei hoje aqui é verdade. E o Senhor falou comigo a semana toda, e eu me informei o quanto pude, estudei o quanto pude, para ter consciência, Senhor, de trabalhar adequadamente na minha função de líder, de pastor. Nós não queremos uma cultura de igreja legalista. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Não é simples assim. Temos de crescer, temos de alcançar maturidade. Mas que não usemos, ó Deus, da liberdade que o Senhor nos deu, para sermos protagonistas de libertinagem. Aquilo que não edifica, aquilo que não ajuda, aquilo que não constrói. Nós oramos agradecidos ao Senhor e recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. À luz de tudo que você ouviu, vale a pena beber ou vale a pena não beber? Então é o que o Senhor tem nos dito. Não vale a pena. Cuidado com a liberdade que vocês têm em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus.